Olá pessoal, aqui é Rosemary Mentini do jornal Gazeta do Vale. E nosso ponto de encontro, nosso podcast hoje veio de encontro a um casal muito querido, muito simpático, com uma energia muito boa, que vieram lá de Porto Alegre usufruir desse nosso paraíso aqui em Balneário Rui do Silva e já estão empreendendo nessa cidade, abrindo uma escola de música aqui, que é o Marcelo, músico, e a sua esposa, a Fran, né, que também é da área. Então a gente vai bater um papo bem descontraído, né? Nos conhecer um pouquinho mais, conhecer o pessoal, conhecer um pouquinho mais vocês e o trabalho de vocês. Então nós vamos começar a falar primeiro com o Marcelo, né? Que é o músico aqui responsável pela escola, né? Pelo Espaço Diverso Musical aqui de Balneário Rui do Silva. Marcelo, o que te levou assim à carreira musical? Tu sempre quis ser músico? Como é que começou? Não, eu nunca quis ser músico. Foi uma coisa muito interessante, né? Que aconteceu de maneira inusitada. Eu estava lá com meus 21, 22 anos, meio sem rumo na vida, digamos assim. Já tinha tentado de tudo na vida, todos os cursos possíveis. E aí eu fui fazer um curso de teclado. Eu gostava muito dos anos 80, né? Eu sou de 81, então aquela infância nos anos 80, depois anos 90, de adolescência. E aí nesse curso de teclado ele foi fazer, eu gosto de anos 80, então vou fazer esse curso aí, vamos ver. Mas eu não sabia nada, gente, nada. Com 22 anos, eu entrava no conservatório, as crianças tocando lá um monte, meu Deus, sabe o que eu estou fazendo aqui? E por incrível que pareça, acabou virando a minha profissão. Isso. Foi a única coisa que me segurou na disciplina, eu sou muito disciplinada, né, no estudo. Aí chegou depois de 1 ou 2 anos, 1 ano e meio ali no conservatório, eu comecei, isso pode virar minha profissão. E aí peguei o violão embaixo do braço, o teclado, comecei depois com o violão também e fui lá dar aula nas creches. Nossa. E assim a história começou. É isso aí. Então, já que tu falou que é anos 80 ali, né? Quais os artistas ou bandas, então, que te influenciaram na época ali? Que geralmente quando tu começa tem alguma tendência ali musical, né? Então, anos 80, né? Eu pequeno lá ouvindo RPM, Rádio Pirata, né? Aquele disco lá que bombou na década lá, botava na sala e começava a dançar, né? Paralamas, Kid de Abelha, Michael Jackson, Madonna nas reuniões dançantes, aquelas famosas reuniões dançantes. Gente, pra vocês que não sabem, hoje em dia, gurizada, né? As reuniões dançantes antigamente eram gurias de um lado, gurias do outro, aquele abraçozinho ali bem tranquilo. Levantava pra tirar a menina pra dançar. Né, todo mundo envergonhado. Aquele frio na barriga. Aquele frio não era fácil, mas era essa época aí, né? Então, esses artistas aí, né? Madonna, Michael Jackson, RPM, Kid de Abelha, Paralamas, Queen. E aí, claro, aquela coisa de infância também, Balão Mágico, aquela coisa toda da bandas da época, né? Isso aí tudo foi a influência mesmo. Filmes, seriados da década de 80, Rock 7, muito Rock 7, né? Reuniões dançantes. E aí construiu o meu gosto musical. E desde aquela época eu continuo hoje cultivando essas músicas dessa época mais antiga, assim, digamos. E também músicas que eu não tinha nascido ainda, né? Sim. Anos 60, anos 70, Bee Gees, Beatles, né? Então toda essa foi minha construção musical, digamos assim. Então o teu primeiro contato com o instrumento foi o teclado. Foi o teclado. Ali, tu foi aprender, mas tu foi aprender assim porque era uma matéria ou tu... Não, eu fui aprender assim porque cheguei pra minha mãe, mãe, me paga um curso de teclado? Porque eu não sei o que me deu na cabeça, gente. Porque não tinha nenhum objetivo de virar músico. Era teu propósito de vida já, né? Propósito de vida, acho. E aí, anos 80, eu quero tocar lá as músicas do Ahá, do Depeche Mode, essas músicas da RPM e tal, eu quero tocar. E aí, fui. E, incrivelmente, sem eu estar alfabetizado musicalmente, eu comecei lá me puxar bem com disciplina. Não teve aquela coisa do talento, eu nunca tive esse contato com teclado ou violão quando era pequeno, assim, realmente tocar. Então eu não sabia nada. Foi na cara e coragem. E aí depois de eu ter feito uma semana de treinamento numa loja muito conhecida no Brasil, eu tive então um dia de trabalho de carteira assinada. Assim eu vou contar. No outro dia, eu, em vez de ir pro trabalho, eu fui jogar carta com a minha avó. Porque eu não aguentei. Eu passei na coisa administrativa e eu vi que aquilo não era pra mim. Né? E eu não aguentei, que no segundo dia minha mãe veio atrás de mim apavorada, não sei o que, onde é que tá meu filho? E eu tava lá jogando carta com a minha avó.
tomei xixi, tomei xingão, mas eu vou dizer, este foi o ato decisivo para mim decidir que eu ia seguir na música. Não, agora eu vou trabalhar com a música. Isso. E aí minha história musical realmente profissional começou ali. Isso faz o quê? 20 e poucos anos? Eu comecei profissionalmente na música com 23 anos. 23 Estou com 43, são 20 anos. 20 anos. É verdade. Que maravilha. E daí nessa trajetória, o que te levou, assim, o que te motivou a abrir uma escola de música? Então? Então, Eu já ouvi que tu falou que tu foi ensinar música nas creches, nas né? creches, comecei nas creches. Aí tu viu o potencial das crianças e tal, e te motivou a abrir uma música. Quando eu comecei a dar aula nas creches, eu vi que aquilo ali era uma coisa que eu poderia realmente... Eu me apaixonei, na verdade. Sentiu o dom de ensinar. Exatamente. O dom de ensinar. E eu me apaixonei com aquele processo todo. E depois eu comecei a dar aula em escolas. Né, para adultos, para adolescentes, pessoas maiores, então de todas as idades. E aí eu comecei a ganhar cancha, né, ganhar experiência. Cada aluno era um desafio. Aí eu tinha que ver que tal do aluno eu tinha que estudar mais. Aqui eu comecei a me puxar, a ampliar meu repertório. Não era uma questão só do meu gosto musical, mas era uma questão de abraçar a música como um todo. Seja o ritmo, cada ritmo era um desafio, cada estilo musical era um desafio. Cada aluno tem um jeito diferente, né, de se comportar. Isso. Então as metodologias de ensino variam conforme os alunos. É um desafio. Aí começou a ampliar meu repertório, começou a ampliar minha como é que eu digo assim, o leque de experiência de ensinar. Né? Aí foi anos e anos nessa levada aí, dando aulas em escolas. Eu comecei com creche, depois fui para escolas dando aula para maiores. Depois eu dei em ONG, depois eu toquei em banda como tecladista. E aí várias experiências de formatura. Nossa, muita coisa. Muita coisa. E aí surgiu, vou abrir uma escola de música. Quais os desafios assim que vocês tiveram? Porque nessa época tu já estava junto. Ele abriu antes. Eu abri em 2016, a gente não estava junto ainda. E aí eu pensei comigo assim, porque o que acontece, né? Cada escola de música tem a sua maneira de ser, tem que seguir uma diretriz, coisa e tal. E eu sou uma pessoa muito empreendedora, assim, eu gosto de, às vezes, vem ideias assim, eu queria, não, peraí, mas dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, né? Em várias coisas eu sempre tive esse pensamento, né? A minha maneira de ser essa. Fora da caixa. Sim. Tanto é que eu só tive, gente, um dia de carteira assinada de trabalho, né? Então vocês estão vendo isso. E aí, fazer a escola foi um desafio, foi um passo a mais. Isso em 2016, né? Eu abri uma sala, né? E comecei a dar aula nessa sala de música. Né? Ali, criei o nome Espaço Universo Musical, minha mãe me ajudou a criar o nome, inclusive. Acho que até ela que deu o nome. E aí foi levando. Aí vem outros desafios. O que é outro desafio? Quando tu abre um negócio teu, é a questão administrativa. Sim. Né? E aí eu tive que, gente, também do zero ali, começar a entender alguns processos. Eu era muito desorganizado, eu era muito focado só em dar aula, mas aí tu começa a entender outras coisas. Receber as pessoas, explicar para as pessoas como é que funciona o plano de aula. Agenda, recepção. Né? Tudo isso eu tive que ir apanhando ali, dando um passo para frente, outro para trás, daqui a pouco dar 2 para frente, e assim vai indo. Aprendendo na prática. Como captar alunos, né? Como captar alunos, tem espaço lá, mas você precisa divulgar, fazer o marketing. Claro, lógico. Tudo é um aprendizado. Foi maravilhoso, foi um baita aprendizado também. E tu começou assim, ensinando um instrumento, ou tu escolheu, vou iniciar com esse, e depois foi agregando? Eu comecei com um teclado, piano teclado, né? E depois eu fui pro violão, porque eu sabia que quando eu comecei na música, um instrumento só não vou aprender. Sim. E aí um amigo meu na época tinha olha aqui, Marcelo, o violão faz um acorde, que eu fui fazer aquele acorde, eu achei, meu Deus, que dor horrível, que coisa, eu achei muito difícil. Mas eu sou uma pessoa que nunca desiste, eu sou muito persistente. E ali eu percebi que se tu é persistente, tem disciplina, e tu gosta e tu quer, tu consegue. Cada um tem seu tempo, mas tu vai conseguir. Ali me quebrou essa história. Eu tive muitos professores falando, não, que nem todo mundo aprende. Gente, todo mundo consegue aprender, porque eu sou exemplo disso. Né? Se tu tiver disciplina, tiver foco, tu vai conseguir. Aí depois eu fui agregando, peguei o violão, e aí eu fui também dando umas aulinhas de violão ali para pessoas mais básicas e tal. Né? Depois ali eu fui fazendo umas técnicas vocais. Aquelas coisas de voz de cantor pra coar que nem quando tá no banheiro, sabe? Eu comecei a estudar um pouco disso também, para ir
acrescentando, né, nesse conhecimento musical aí. Guitarra depois. Aí depois, consequentemente, a guitarra, um pouco de baixo, né, aí tu vai... Sim. Vai ensinando daí já vai sentindo necessidade do outro e vai incorporando, né? Tudo é desafio. Um puxa o outro, né? Então, aqui nessa escola da Rua de Silva, quais os instrumentos que tu ensina? Todos esses? Violão, teclado? Teclado, violão, baixo, guitarra, cavaquinho ali para iniciante, que foi também outro que eu agreguei, assim, né? Técnica vocal e carrom, percussão, né? Tudo, porque a linguagem musical ela é uma só. Sim. Cada instrumento vai ter a sua especificidade, a sua dificuldade técnica. Mas a linguagem musical, né? Adoro a teoria musical também, pode aplicar em todos os instrumentos. O que é música, gente? Música é ritmo, música é fluência, movimento, né? Isso aí é inerente a todos os instrumentos. Certo. Agora nós vamos falar de musicalização infantil, que daí já entra a tua parte, né? Exato. Aqui nessa escola do Rua de Silva, vocês também oferecem musicalização infantil. Sim. A partir de que idade? Como é que funciona? Qual é os períodos, né? Vamos falar sobre ela. Então, eu costumo dizer que a nossa escola, ela dá aulas para crianças, para pessoas de 0 a 100 anos, né, amor? Porque a gente não escolhe para quem a gente vai dar aula, né? A gente tem, hoje, a musicalização infantil ela é dividida por idade, né? A gente divide as turmas, então, de 0 a 6 anos. Dividida de 0 a 2, 3 e 4, 5 e 6. Para quê? Para que as crianças consigam, né, naquela faixa etária, ter um desenvolvimento parelho. Certo. Né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos, mas tudo dentro do seu tempo. Né? A partir de 7 anos, a gente também dá a musicalização infantil, 7, 8 anos, porém, são aulas individuais. Nesse caso, a gente já dá uma iniciação musical. Enquanto que de 0 a 6, a gente trabalha memória, coordenação motora, socialização, instrumentos também, ritmo, né? A partir dos 7 anos, a gente já apresenta, de fato, a linguagem musical para eles. Então, a gente direciona alguns instrumentos já, inclusive a técnica vocal também, diafragma, isso tudo a gente já pode trabalhar vai a partir de 7 anos. Exatamente. E aí, no momento que a gente perceber que aquela criança tem mais aptidão para um ou outro instrumento, a gente começa a alinhar a direção para essa criança. Existem crianças que, incrivelmente, daí vem uma questão de dom mesmo, que elas se dão bem em todas as áreas, tanto de canto, teclado, instrumento, violão. Então, a gente consegue fazer o trabalho bem dividido entre essas atividades. Mas quando a criança decide, não, eu quero aprender só instrumentos de corda, por exemplo, aí a gente já vai direcionando, e aí a partir dos 8, fechou 8 para 9 anos, a gente já encaminha para um aprendizado um pouco mais específico, que daí é com o prof. Marcelo. Tá. Exato. Mas também vocês têm aqui um segmento muito legal, muito interessante, que é o musicalização para autistas, né? Sim. Como é que funciona essa? Então, o que acontece? A vontade de ensinar acabou aparecendo para mim um pouco mais tarde, né? Eu sempre amei crianças e eu entrei para a escola para fazer a parte administrativa, né? E quando eu vi as crianças chegando, eu tinha vontade de abraçar aquelas crianças. Não só na recepção, na parte de fazer matrícula, mas de alguma forma contribuir, tanto com a escola quanto com a criança, de alguma maneira. E aí eu fui atrás de qualificação. Eu sou da área da comunicação, trabalho muitos anos com design, né? E aí, para mim, surgiu esse desafio. Bom, eu vou estudar para poder contribuir, para entrar nesse nicho, que eu não gosto de falar que é um nicho de mercado, eu gosto de falar que é uma troca. Para a gente, é uma troca. A gente aprende muito mais com as crianças, com os alunos, do que propriamente, claro que eles aprendem com a gente, mas a gente aprende muito. É muito gratificante pra gente. O segredo eu sempre falo para os professores, né? A gente aprende dando aula. É impressionante o aprendizado que a gente tem. Cada aluno tem a sua
peculiaridade, né? O seu caráter, a sua formação, né? A questão do autismo, eu comecei dando aula para autismo também, peguei uns alunos autistas. Nossa, foi uma experiência fantástica. Quando tu quebra, quando tu ganha confiança, e tu recebe um abraço, um carinho, um afeto, aí tu viu que isso é a maior vitória que a gente pode conseguir. O afeto da criança. E de repente ver a desenvoltura deles, sim, né? A evolução, o aprendizado, Caio, né? O Caio vai. A Fran vai contar a história do Caio. E o teu neto, Breno, que é meu aluno. Nossa, o Breno me vê e vem aquele sorriso, eu vou lá, abraço, ele abraça. Isso é uma conquista nossa. É uma troca imensa. É minha e do Breno. É nossa. Da minha relação com o Breno. É maravilhoso, né? Realmente o Breno faz pouco tempo que começou aqui na escola, né? Acho que faz o quê? Uns 3 meses, eu acho? Um pouco mais, 4 meses. E ele foi já aprendendo rapidamente, né? Ele tem um ouvido musical muito bom, né? Muito bom. Teve uma afinidade muito grande com o Marcelo, já chega aqui, né? Quer me assustar, já chega querendo me assustar. Ele adora vir para a escola até, né? Era para ele vir hoje aqui participar também, mas ficou meio doentadinho, então não veio. Mas realmente, vocês com criança têm essa... Os adultos também gostam da gente. Mas particularmente as crianças... É especial. Só retomando um pouquinho, quando eu comecei a estudar, eu percebi uma demanda de autistas pela musicoterapia. Só que a musicoterapia é algo bem diferente da musicalização infantil. Isso é importante deixar bem claro. Musicoterapeutas com diploma que têm, como é que se diz? Certificado. Eles que são os responsáveis pela musicoterapia. Eles são profissionais dessa área específica, que trabalham um pouco mais a questão de saúde, tá? A gente abrange a musicalização como um instrumento de melhora para a qualidade de vida da criança, tá? O que a gente estabelece como algumas prioridades? A questão da fala. Muitos autistas chegam pra gente sem falar, né? Não verbais. Isso é muito, tem bastante. Não que eles não saibam pronunciar, não que eles não tenham a voz ali, mas às vezes falta um gatilho para despertar a voz para o mundo. Fala aquele exemplo do Caio. Exatamente. A questão do Caio foi o seguinte, ele entrou pra gente logo após o diagnóstico de autismo e a gente enxergava nos olhos dos pais um certo desespero, assim, né? E o que fazer agora com esse diagnóstico? O que eles tinham em mãos era a informação de que ele tinha hiperfoco em instrumentos musicais. Foi isso que fez eles entrarem em contato conosco. Então, a gente trabalhou o Caio, num primeiro momento, recebendo ele do jeitinho que ele era. A gente recebeu, a gente acolheu, para que ele se sentisse em casa, né? Porque os autistas têm muita dificuldade de se adaptar. Exatamente. Então, no primeiro mês, vou dizer assim, ele entrava e ele olhava os instrumentos musicais, juntava todos eles num mesmo local e ficava o tempo todo da aula falando o nome dos instrumentos. Ele não era verbal com os pais, mas ele falava o nome dos instrumentos. Então ele falava violino, teclado, guitarra, baixo. Ele sabia... instrumentos que eu não conhecia. Exatamente. Né? Incrivelmente, ele entrou uma vez, qual era o nome daquele instrumento que tinha pego um novo? Kalimba. Ele entrou e ele viu a kalimba
e pegou e disse assim, calimba. Olha! Era assim, uma coisa realmente impressionante, porque ele sabia o nome de todos os instrumentos possíveis, assim, violino, gaita, acordeon, enfim. Então, o processo dele na aula inicialmente era, ele juntava os instrumentos e ia pronunciando o nome de cada um dos instrumentos, ia fazendo assim. Aí eu comecei a adaptar. Disse assim, bom, então já que o Caio sabe o nome do instrumento, como que se toca esse instrumento, Caio? E aí ele pegava, do jeitinho dele, tocava o pandeiro, o violão, e ele tocava, tipo, 5 segundos cada instrumento, mas eu fazia ele tocar. Logo, eu já percebi que ele tinha ritmo. Então, ao mesmo tempo que ele ia ali naquele mundinho dele de dizer o nome dos instrumentos, eu pegava no fundo e pegava uma musiquinha e ia tocando, cantando para ele as músicas infantis, com violão e cantando e ele escutando. Ele escutava eu cantar e ia no mundinho dele seguindo ali com o processo de nome dos instrumentos. Até que um dia o que a gente pode fazer para dar o start? Porque ele sabe falar. Sim. E a gente se preocupa com isso, a gente quer ver a evolução da criança. E aí a gente chegou à conclusão de botar o microfone na sala de aula. Que foi, assim, uma virada de jogo. Porque quando a gente colocou o microfone, ele entrou e ele viu. E ele disse assim, microfone. Olha. E aí eu peguei e disse assim pra ele, Caio, o que se faz com o microfone? E ele, canta. Ou seja, já é uma palavra fora do vocabulário dele. Sim. E a mãe dele estava presente nesse dia. E aí e o que o Caio vai cantar? Tentei, né? E dei o microfone pra ele. E ele, incrivelmente, pegou o microfone e começou a cantar Borboletinha. Eu me arrepio de lembrar. Ele, Borboletinha. Ele cantou a música que eu cantava pra ele. Eles têm essa capacidade de guardar, né, de memorizar. Mas só não sabe depois como verbalizar. Esse foi a maneira de não ficar só falando o nome dos instrumentos. O canto foi uma maneira de ele sair. Aí, a partir daquele momento, claro, uma emoção. A prof chorou, a mãe chorou, porque é uma coisa assim, é emocionante mesmo tu ver a evolução deles, sabe? Imagina, né? Quando ele começou a cantar, ninguém parou mais ele. Aí ele começou a cantar uma música, depois cantava outra, e dali em diante ele começou a falar. Só precisava esse gatilho dele, isso. Essa convivência com o mundinho da música. Isso, associar o mundo dele com o nosso mundo, eu acho que foi o gatilho. Tudo tem a ver com a conexão, né? Claro. É a conexão que tu estabelece. Tem que ter conexão, tem que ser mútuo, aí a coisa acontece. Exato. Que legal. Exato. Deixa eu ver. Eu ia perguntar também, a escola atende iniciantes ou músicos experientes também? Todo tipo. Iniciantes, músicos experientes, músicos que estão aprendendo. Né? Às vezes o pessoal estuda já e tem algumas coisas que ficaram, né, meio nebulosas, com dúvidas. Então pode ser pessoas que já são músicos, iniciantes, né, maravilhoso. Assim, mas as pessoas falam, mas eu sou iniciante, melhor ainda. Começa do zero, melhor ainda. Mas também pessoas que tocam já experientes, que às vezes deixaram de trabalhar uma técnica ali mais diferenciada ali, porque teve que ficar tocando muito, né? Pessoas até, inclusive, que dão aula também. Eu adoro ensinar professores para dar aula. Adoro aperfeiçoar a questão de direcionar do professor, porque da professora. No fundo, a música, ela é estudo. Ela é treino. Sim. Nenhum músico pode se dizer, não, pronto, eu já estudei tudo que eu tinha, eu já estou 100%. Nenhum. Sempre tem algo a ser aprendido. Muita gente são virtuosos que tocam e querem aprender a teoria musical, que não sabe. Notas, campo harmônico, Era isso que eu ia dizer. Às vezes a pessoa toca de ouvido, né? Sendo meu filho, o Thiago, ele toca de ouvido. Isso. Ele tira a música ali de ouvido. Mas na partitura, de repente, quer aprender aquela técnica agora de ler a partitura. De ver bastante. Né? Eu peguei várias pessoas assim, né? E outra coisa, não tem idade, gente. Não tem idade. É de 0 a 120, que hoje as pessoas estão vivendo mais. É verdade. Não, tem muitas pessoas interessantes que vêm, meu sonho sempre foi, mas eu nunca tive tempo. Mas eu nunca tive oportunidade. Elas se dão agora esse prazer na vida, né? Depois de serem jovens,
eu digo assim, jovens de alma, né? Eles se dão esse direito de pegar e se dão esse presente. Exatamente. É muito legal. Eu vou te confessar, o meu sonho sempre foi aprender a tocar violão. Olha! Vamos realizar esse sonho. Vamos realizar esse sonho, pode escrever. Ai, meu Deus. Eu vou lhe dizer assim, a gente teve um senhor Bento, que ele chegou pra gente após... ele tinha quantos anos? 74? E ele sempre tocou violão, e ele sofreu um acidente e ficou com algumas sequelas nas mãos. Ele fez cirurgia e tudo. E aí a filha dele levou ele uma vez lá para fazer uma aula experimental, porque ele estava muito triste. Ele estava lá vivendo um dia de cada vez. Um beijo para Flávia, se estiver ouvindo. Um beijo pro seu Bento também, lá de Porto Alegre. E foi uma coisa que nos cativou muito, a alegria que o seu Bento colocava quando ele tocava o violão. Era algo que parecia que ele renascia quando ele tocava. Renasceu. Ele estava com os dedos travados, a gente trabalhou um pouco para soltar os dedos dele e ele renasceu. Ele renasceu. E para ele, cada vez, que nem tu falou do Breno vir feliz para as aulas, o seu Bento, ele botava a melhor roupa para ir para as aulas de música. Ele se arrumava para ir para as aulas de música. Então, assim, era algo que também é muito gratificante pra gente, porque eu costumo dizer que a música, ela é ali com a terapia. Olha, vai entrar então na próxima pergunta que eu ia fazer. Como é que a música pode contribuir então para o desenvolvimento, né, das crianças e dos adultos? É um desenvolvimento emocional também, né? Muito, a música, ela desperta, como vocês estão dando esses exemplos aí, né? Além, claro, de trabalhar algumas partes do cérebro que a gente deixa adormecida, porque o dia a dia da gente faz a gente ter algumas rotinas. E quem não coloca uma música para limpar a casa? Né? Ou para estudar? Né? Eu só estudava escutando música. A minha mãe me dizia, mas como que tu tá conseguindo prestar atenção no que tu tá lendo? Mas eu conseguia. Eu fazia associações. Sim. Quando chegava na hora da prova, eu lembrava daquela música, lembrava da matéria. Era uma coisa assim, para mim funcionava bastante. Provavelmente funciona para muita gente também. Mas, voltando um pouquinho da questão do desenvolvimento, ativa algumas áreas do cérebro, né? Inclusive muitos cirurgiões tocam como é que se diz? Neurológico? Alguma coisa assim. Eu vi um estudo que falava que eles também estudavam música paralela aos estudos da medicina, porque ativava algumas áreas no cérebro que facilitavam para eles a precisão dos movimentos. Exatamente, a precisão dos movimentos. Então é uma coisa que, sim, além disso, tem a questão terapêutica. Tem uma questão que... Tem um negócio de musicoterapia, né? Sim, é uma coisa diferente. É diferente o segmento, mas a musicoterapia, a musicoterapia ela é mais voltada para profissionais da área específica, tá? Eu hoje também dou psicoterapia musical, que é um pouquinho diferente. Eu utilizo músicas para as pessoas perceberem os seus traumas, começar a trabalhar nisso. Então, quando a gente escuta uma música, até ontem conversamos sobre isso, quando a gente escuta uma música antiga, a gente diz, naquela época que a música era boa, né? Mas por quê? Porque pra gente, a época que nós escutamos aquela música era a época que os nossos instintos, que as nossas vontades, por exemplo, ali a partir dos 13 até os 20, 25 anos, é tudo a primeira vez. A primeira vez que tu está escutando um tipo de música, a primeira vez que tu foi em algum lugar, que tu escutou aquela música, a primeira vez que tu viu a pessoa que tu amava, que tu escutou aquela música, o teu cérebro faz algumas associações de momentos da tua vida e remete a lembranças boas, de repente. Então a gente fica assim, como eu tô nostálgico hoje, porque tu ouviu uma música antiga. Então isso acontece bastante, de ser trabalhado os traumas das pessoas com músicas que elas escutavam na infância,
na adolescência, pra gente poder ir trabalhando. O que aquela música fez a pessoa lembrar, fez ela sentir, fez ela chorar, né? E isso é bem interessante também. E tem uma coisa que a música é uma linguagem universal. Porque a música é ritmo. Né? Então tem ritmo, tem movimento, ela é universal. Ela a música pode ter idioma, mas não tem a musicalidade ali, né? Porque a questão da música é a vibração do som, é o ritmo. É isso que a música é, né? Melodia, vibração de som. Então, na verdade, quando a gente é pequenininho, igual o bebê que nunca foi baterista, que ficava batendo panela, que não ficava ouvindo uma batida e ficava mexendo o corpo. A música, o nosso coração tá aqui, tá pulsando. Então, isso é ritmo, música é movimento. Música é movimento. Tá, deixa eu perguntar mais uma coisinha aqui. Vou parar um pouquinho. Não, eu ia perguntar da moda, aquela. Isso é. 31 minutos, tá? Não, deixa eu ver a pergunta que eu ia fazer aqui do. Ah, tá. Só que era só pra mim saber. Deve ser umas 15h32. Tá bom. Tá terminando. Tá. É só as 4 horas. Me diz uma coisa, Marcelo, vocês, né, já tiveram algum aluno que se destacou, assim, do teu como tu ensinou, né, do aprendizado, e teve alguma história marcante, assim? Sim, tive uma aluna que é filha da minha prima da Fran. Oi, Ana Raquel. Júlia e Raquel, um abraço. E eu treinei ela na questão vocal, dessas coisas de projeção de voz. De fazer projeção de voz para entrar na OSPA. Né? E foi muito legal, assim, a caminhada que a gente fez, o aprendizado que eu fiz com ela. Porque ela não sabia nada ela cantava, mas ela não sabia nada de técnica, assim, né? E aí aquilo exponenciou muito a capacidade dela. E aí essa caminhada foi muito legal, porque ela tinha um objetivo muito firme ali, de entrar na OSPA. A OSPA é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Exato. Quando a escola era lá em Porto Alegre, porque a gente abriu a escola em 2016 e em Porto Alegre, né? Depois que nós fizemos a escola pra cá. E foi muito bacana, porque ela vê que ela focou nesse objetivo, né? Que ela queria trabalhar com a arte, ela queria trabalhar com a música, ela queria juntar essas duas coisas, e ela focou de tal maneira, né, que eu vi assim a evolução dela a cada semana de maneira incrível, exponencial, assim. E aí ela fez a prova lá, passou, né, e depois tu vê ela trabalhando lá nos corais, trabalhando no Teatro da OSPA. Aquilo ali não tem preço, né? Foi uma satisfação enorme. Teatro musical. Ela direcionou toda a carreira dela para essa área artística, né? Então tu vê muito legal. Uma guria de 18 anos lá, já tinha 17, 18, né? E ela conseguiu focar nisso. Sim. Ela conseguiu fazer esse foco nisso. Isso aí foi uma satisfação incrível para mim. Foi muito legal. Tá, e me diz uma coisa, e essa escola aqui já tem alguns alunos já que iniciaram aqui ou que já estão se desenvolvendo, né? Vocês têm algum plano de fazer alguns eventos, assim, ou internos ou externos? Como é que vai estar fluindo esse... A nossa ideia, bom, já vamos aproveitar que dá uns spoilerzinhos aqui. A gente está aqui arrumando a cafeteria, e nessa cafeteria a gente quer botar a música ao vivo, mas principalmente com os alunos. Sim. Os nossos queridos alunos, para tocar aqui junto com a gente e terem essa experiência de músicos. Né? Então, teclado, violão, juntar 2 ou 3 para se apresentarem com o microfone. Isso vai ser uma coisa muito legal, que vai ensinar eles a se soltarem, a tocarem juntos, a respeitar o ritmo um do outro, né? De seguirem o ritmo ali do famoso metrônomo, né? Das batidas. Então a gente quer fazer isso uma coisa prática para eles também. Não só recitais de alunos, mas que eles toquem para o público também. Exatamente, tendo aquele envolvimento com outras pessoas que estão assistindo, até a manifestação deles, né? Para eles se soltarem, para que seja natural para eles. Hoje eles são alunos, nós teremos recitais de 3 em 3 meses para eles se apresentarem entre eles, para que eles possam perceber que a dificuldade dele também é a dificuldade do outro aluno.
Porque hoje o ensinamento é individual, né? Exato. Mas daí quando um vai se apresentar, vai ver, mas eu já passei por isso, ele também está passando, né? E o outro, exatamente. Sim. Então, os recitais são de 3 em 3 meses, e no final do ano, isso só para alunos, né? Não será aberto ao público. No final do ano, sim, a gente vai organizar um evento maior, com todos os alunos, com os parentes dos alunos, daí dá para fazer um convite à comunidade também, e aí sim, nesse caso, vai ter um público. Mas durante esse período, até o final do ano, que aí, através da cafeteria, vai ser um espaço aberto para os alunos terem esse contato com o público. Daí, de fato, uma coisa um pouco mais na prática. E aí, claro, aí aos poucos eles vão se soltando mais para que se tornem aqueles que realmente quiserem se tornem artistas, isso, né? Exatamente. Exato. Que aquilo seja... vai ser uma vivência bem interessante, né? Exato. Vai ser uma coisa interna, mas também muito interessante. Vai ter a vivência de músico, né, de se apresentar. Muito legal. Isso vai ser muito bacana. O sentir o frio na barriga, que faz parte. Faz parte, né? Por mais prática que tenha, sempre tem o frio na barriga. Ô Marcelo, o que tu diria assim para aquelas pessoas então que sempre que gostariam tem vontade de aprender música, mas acho que é tarde demais para começar? Bom, começa. Vamos lá. Então, né? Eu sou exemplo disso. Eu comecei com 22 anos, não sabia nada, né? Não tinha aquele, digamos, saía tocando pelo tipo de contato desde pequeno, então eu não sabia nada mesmo. Tinha toda a dificuldade de fazer as notas, os acordes no teclado. Aprender e errar. Mas eu não desisti, tive persistência. Foi uma coisa que eu gostei. Então não tem, assim, idade para isso. Se vocês se permitirem, se querem fazer isso, o importante é querer. O importante é gostar, eu quero fazer isso, né? Se deem esse prazer. Porque é uma satisfação incrível, é uma coisa que vai te acompanhar pro resto da vida. É um estudo que tu vai fazer com prazer pro resto da vida. Bom, então a gente vai finalizar mais essa edição aqui do nosso podcast, Ponto de Encontro, do Jornal Gazeta do Vale. Agradecendo a esse casal, né, muito querido, muito simpático, aqui tem essa escola de música, né? Aqui na Rua do Silva, eles chegaram aqui, gostaram da cidade, empreenderam, acharam potencial musical aqui na cidade, né? Até por isso que vocês abriram a escola. E vamos deixar aqui certinho o endereço, o telefone, quem quer entrar em contato com vocês. Então essas informações eu passo. A gente fica aqui na esquina da Avenida Florianópolis com a Guanabara, Avenida Florianópolis 588. Nosso telefone também é o WhatsApp. A gente está usando ainda o prefixo 51, tá? Então é 519-9415-5082. Podem chamar a gente para perguntar, para tirar dúvidas, a gente explica um pouco mais de algumas coisas se vocês não entenderam, como funcionam as aulas. Para fazer matrículas também pode chamar a gente por ali ou pode vir aqui pessoalmente. E o ano está começando, né? Então vamos já aproveitar, né? E já, quem quer começar a fazer aula, começar, independente a hora da idade, a hora é agora. E um spoiler, antes de mais nada, no próximo podcast, com a Gazeta do Vale, teremos novidades. Espaço Kids e Espaço Retrô. Espaço Retrô anos 80 e 90, para as pessoas da minha idade, da Fran, um pouco mais, um pouco menos. Gostam de música? Gostam daquela época dos anos 80, anos 90, anos 70. Vamos ter o Espaço Retrô aos fins de semana e o Espaço Kids também para as crianças virem tocar instrumentos com brinquedos sábado e domingo. Trazer a música para fazer parte da comunidade. É isso aí. Olha que bacana, quanta coisa bacana que está acontecendo aqui no nosso município. Então, muito obrigada a vocês. A gente que agradece por mais essa edição aqui do podcast. Obrigada.